Estudamos em nosso manual a importância dos componentes eletrônicos e seus princípios de funcionamento. Este estudo prévio no manual é fundamental para que você possa seguir seus estudos sobre os componentes eletrônicos agora, neste módulo do curso. Então, esta etapa do estudo foi pedagogicamente planejada para ser aprofundada após o conhecimento básico elaborado no manual. Agora, vamos conhecer visualmente e refinar os estudos sobre o funcionamento e a identificação destes componentes. Vamos agora identificar os componentes eletrônicos numa placa eletrônica, né? Uma das formas de se fazer isso é utilizando-se a serigrafia. O que é a serigrafia? É essa parte impressa, né? É escrita na superfície da placa, né? Então notamos que do lado de cada componente eletrônico existe uma identificação, onde essa identificação é composta de uma letra, né? E logo depois de um número. Essa letra, de uma certa maneira, identifica o que é o componente, né? Então por aqui, vemos aqui, resistor R3 significa resistor número 3 nessa placa eletrônica. Então, mesmo que fisicamente eu não identifique esse componente como um resistor, mas a serigrafia impressa na placa está me afirmando que é um resistor, né? Então nós temos diversos tipos de resistores. Resistores de carvão, resistores de fio, resistores de porcelana, e nesse caso você identifica visualmente. Agora pela serigrafia você vê o R. Outro exemplo aqui são os diodos, né? Por exemplo aqui D53, quer dizer o seguinte, que é um diodo número 53 nessa placa, né? Essa numeração do lado de cada letra também auxilia na identificação do componente quando você estiver analisando o esquema eletrônico dessa placa eletrônica, né? Então essa numeração indica o posicionamento desse diodo lá no esquema elétrico que vamos ver posteriormente. Outro componente são os transistores, né? O transistor, ao contrário dos resistores e dos diodos, né, que começam com a letra correspondente, no caso do transistor começa com a letra Q. Então, por exemplo, Q10. Q10 significa o transistor número 10 nesta placa, né? Então é a letra Q de queijo, né? Então, por quê? Porque no caso do T ou do TR, que poderia representar transistor, já é utilizado para representar transformador. Então temos o Q para representar o transistor, né? E o número correspondente no esquema elétrico. E a letra T ou a letra TR é utilizada para representar transformador, que é um outro componente que é formado por indutores do primário e do secundário, né, que vamos ver posteriormente, né? Um outro componente, depois do transformador, são os capacitores, né? Então os capacitores são representados pela letra C, né? Em algumas placas você pode ver a letra C e depois a letra E, né? Então, no caso, aquele capacitor vai estar querendo, essa numeração vai estar representando o capacitor eletrolítico, que são esses capacitores redondos, né, que nós conseguimos encontrar numa placa. E o outro componente são os circuitos integrados, que normalmente vem representado na sua serigrafia pelas letras CI ou IC, né? Em algumas placas vem como CI, em outras placas vem como IC, né? Então vemos aqui que na maioria das placas eletrônicas nós podemos utilizar a serigrafia para identificar cada um desses componentes, né? E a numeração depois dessa letra, de cada letra, quer dizer uma identificação que a gente vai conseguir encontrá-lo lá no esquema elétrico ou no esquema eletrônico, né, dessa placa eletrônica. Bom, vamos falar agora das funções dos componentes, iniciando pelo resistor, né? O resistor
são componentes que são utilizados numa placa eletrônica para causar, né, a função principal do resistor é causar uma queda de tensão, né, e reduzir essa tensão para um circuito mais na frente, né? E nós temos vários tipos de resistores, né? Nós temos os resistores à base de carvão, que são os resistores que possuem um código de cores, né, no corpo dele. Os resistores de carvão usam um padrão de listras coloridas para indicar sua resistência. Existem resistores que utilizam 4, 5 e até 6 faixas de cores. Nos de 4 faixas de cores, as 2 primeiras representam os algarismos numéricos de seu valor. Cada cor gravada representa um valor, codificada com os seguintes valores. Preto corresponde ao algarismo 0. Marrom ao 1. Vermelho ao 2. Laranja ao 3. Amarelo ao 4. Verde ao 5. Azul ao 6. Roxo ao 7. Cinza ao 8. E o branco ao 9. A terceira cor do resistor representa o fator de multiplicação dos 2 algarismos anteriores. As cores anteriores correspondem aos mesmos valores, mas de fatores de multiplicação. São acrescentadas 2 cores, ou o dourado, que representa 0,1, e o prateado, que corresponde a 0,01. Por fim, a última cor representa a faixa de tolerância do resistor, onde o dourado é de 5%, o prateado 10%, marrom 1% e vermelho 2%, e sem cor gravada 20%. Vamos ver um exemplo para entendermos melhor esta representação. Observe que neste resistor de carvão, a primeira cor é amarela, a segunda verde, a terceira laranja e a quarta e última prateada. Ou seja, comparando com o quadro, o primeiro algarismo é 4, o segundo 5, o terceiro é o fator de multiplicação, ou seja, 1000. Então, este é um resistor de 45 vezes 1000, que representa 45.000 ohms. Como a última cor é prateada, o seu valor de tolerância é de 10% dos 45.000, ou seja, seu valor pode variar 4.500 para mais ou para menos. Ao medir com o ohmímetro, seu valor pode variar de 40.500 a 49.500 ohms. Nos resistores de 5 faixas de cores, é acrescentada mais uma faixa para representar o algarismo. Vamos estudar um exemplo. Neste resistor, a primeira cor é vermelha, a segunda branca, a terceira azul, a quarta vermelho e a quinta dourada. Ou seja, este é um resistor de 29.600 ohms, com a faixa de tolerância de 5%. Isto é, podendo variar para mais ou para menos 1.480 ohms, de 28.120 a 31.080 ohms. No último caso, nos resistores de 6 faixas de cores, a representação é igual à de 5 faixas, mas existe uma última faixa para identificar o coeficiente de temperatura. Para ele, o marrom vale 100 e o vermelho 50. Temos os resistores de fio, né, que ao invés de ser a base de carvão, ela possui um fio enrolado, e esse tipo de resistor, ele vem com o valor do resistor escrito no corpo dele. Neste caso, o valor nominal de sua resistência é de 680 ohms. A tolerância é de 5% e a potência de dissipação é de 5 watts. Já neste outro, a resistência é de 15 ohms. A tolerância é de 5% e a potência de dissipação é de 20 watts. Temos também os resistores de louça, né? Os resistores de louça normalmente são utilizados para proteção, né, do circuito, e também vem com um valor, normalmente um valor de baixo valor, é escrito no corpo dele. E temos também os resistores variáveis, né, ou potenciômetros, que são muito utilizados para controle, né? Então eles são utilizados em placas eletrônicas que requerem
algum tipo de controle. Então, nesse caso aqui, você girando o resistor variável para um lado, você vai variar também a sua resistência e, dependendo de onde esse resistor variável estiver colocado, ele vai executar uma determinada função, né? Ele vai reduzir a tensão e vai causar um efeito diferente. A unidade de medida de resistores é o ohm, né? E os seus submúltiplos, né? Que é o quilo-ohm e o mega-ohm, né? Então, uma outra característica dos resistores é a potência de dissipação, né? Vimos aqui que nós temos resistores de vários tamanhos, e cada tamanho desses resistores indica uma determinada potência de dissipação. Então tem que se tomar o cuidado, na hora que você tirar um resistor de uma placa, tem que se colocar, além de ser o mesmo valor em ohms, né, que também é representado pela letra grega ômega, né, então nós lemos ohms. Nós temos que tomar cuidado também com a potência de dissipação. No caso dos resistores à base de carvão, o tamanho do resistor indica, né? Então nós temos resistores de 1/8 de watt, meio watt, 1 watt, 2, 3 watts, né? Então o tamanho deles é que vai dizer qual a potência de dissipação. Os resistores de fio, no corpo, igualmente vem escrito o valor em ohms, vem também escrito a potência de dissipação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, resistor de 22k ohms e 3 watts de dissipação, né? Então está escrito no corpo deles. Resistores de fio e os de porcelana normalmente vem escrito, e nos outros é pelo tamanho. Capacitor é um componente que tem como função armazenar cargas elétricas. Ele é constituído de duas placas de material condutor, isoladas eletricamente e que estão conectadas aos seus dois terminais. Entre as placas é colocado um material isolante chamado de dielétrico. Normalmente é utilizado como material isolante o óleo. Vemos neste capacitor aberto que estas duas placas, por vezes, são grandes e ficam enroladas no interior do componente. A unidade de capacitância é o Faraday, representado pelo F, ou microfaraday. O capacitor tem a propriedade da capacitância, que se caracteriza por apresentar uma oposição à variação de tensão de um circuito. A capacitância é, portanto, a grandeza que define se um capacitor pode armazenar mais ou menos energia e depende basicamente de fatores construtivos. Quando o capacitor é carregado, aparece um campo elétrico entre suas placas e uma diferença de potencial entre seus terminais. Então, um capacitor carregado é capaz de fazer circular uma corrente em um circuito. Para este circuito, ao fecharmos a chave 1, um fluxo de elétrons sai da placa negativa da fonte e vai se acumular na placa de baixo do capacitor, carregando-a negativamente. Ao mesmo tempo, elétrons por repulsão se deslocarão da placa de cima em direção ao polo positivo da fonte, tornando a placa de cima do capacitor carregada positivamente. O amperímetro colocado no circuito indicará a passagem de corrente no sentido horário, ou seja, de positivo da fonte para o negativo, a chamada corrente convencional. Em todas as análises, consideramos sempre o sentido convencional da corrente, ou seja, uma corrente contrária ao fluxo de elétrons do polo positivo para o polo negativo da fonte. A corrente cessará quando o capacitor estiver totalmente carregado. Se abrirmos a chave 1 e fecharmos a chave 2, com o capacitor carregado, a sua tensão será aplicada sobre a resistência R2. Assim, elétrons saem da placa negativa e vão para a placa positiva do capacitor, passando por R2. A corrente vai reduzindo sua intensidade até o capacitor estar totalmente descarregado, provando que o capacitor foi capaz de armazenar energia
e que esta foi transformada em energia térmica no resistor. Vamos agora conhecer os capacitores, né? São componentes eletrônicos muito utilizados em placas, né? E são utilizados principalmente para poder estabilizar a energia, né? E corrigir ondulações na tensão elétrica que vai alimentar a placa. Vamos conhecer agora os capacitores eletrolíticos, né? São capacitores polarizados, né? Ou seja, ele tem o positivo e o negativo, que não pode ser invertido, né? Na placa. E esses capacitores possuem um dielétrico interno, que pode ser óleo, pode ser papel, pode ser tântalo, né? O mais utilizado são os capacitores com dielétrico de óleo, né? Que a gente vai encontrar muito em placas eletrônicas. E esse capacitor é utilizado principalmente para corrigir ondulações na tensão alternada ou na tensão pulsante, né? Então a gente vai ver ele presente, vai encontrá-lo presente em muitas placas de fonte de alimentação, né? E ele fornece energia ao circuito. Quando a energia que está sendo fornecida para ele reduzir, ele fornece para o circuito. Temos também os capacitores de poliéster ou cerâmico, né? São capacitores despolarizados, né? Ou seja, não tem polaridade, né? E normalmente são utilizados em circuitos eletrônicos para poder fornecer um atraso à tensão, né? Então, normalmente esses capacitores são também utilizados em circuitos RC para gerar clocks, né? E em circuitos osciladores, né? Então, essa é a função desses capacitores cerâmicos e de poliéster. Esses capacitores de poliéster ou de cerâmica, né, devido a eles não serem polarizados, eles podem ser colocados em qualquer posição, né, diferente dos eletrolíticos, que você precisa tomar cuidado, né, na polaridade. Então, os cerâmicos e os de poliéster são despolarizados, né, e você pode colocar ele de qualquer lado, né, ele não tem positivo nem negativo. Muito utilizados em placas na parte de retificação da tensão alternada, ou seja, eles eliminam o ciclo negativo ou o ciclo positivo, dependendo do lado, né, do sentido em que ele for colocado diante da tensão alternada, né? Então, numa determinada posição, ele deixa passar somente os ciclos positivos, e se ele for colocado ao contrário, ele deixa passar somente os negativos, né? Então daí a gente chama que houve uma retificação da tensão alternada, e do outro lado do diodo, os pulsos são ou só positivos ou só negativos. E essa tensão pulsante, posteriormente, ela vai ser filtrada e vai ser transformada numa tensão contínua. Como vimos nessa placa, utilizou-se aqui 4 diodos retificadores. Agora, em muitos projetos é muito comum se utilizar pontes retificadoras, né? Ou a gente chama de retificadores em ponte, ou diodos em ponte. Esses retificadores em ponte, eles são utilizados para economizar espaço numa determinada placa, num determinado projeto que for feito. Então, eles são utilizados
no lugar de se utilizar 4 diodos separados. Outro tipo de diodo é o diodo Zener, né? O diodo Zener ele é muito utilizado como regulador de tensão. Então a função do diodo Zener é estabilizar, né, e regular a tensão que chega até ele. Então, por exemplo, é comum você comprar um diodo Zener de 12 volts. Então ele só vai deixar passar por ele, né, na saída após ele, só vai ter aquela tensão de 12 volts. Então você quando compra o diodo Zener, você compra pela tensão que você quer estabilizar. Os transistores são dispositivos semicondutores de cristais de silício ou germânio, com a capacidade de controlar a corrente que circula por ele, sendo mais utilizado com amplificadores. O transistor bipolar é o mais comum e largamente utilizado. Por isso, determos aqui nosso estudo sobre eles. Eles são constituídos por 3 seções de material semicondutores, tipo P e tipo N, sendo possível 2 combinações chamadas NPN e PNP. Esta é a combinação NPN e é representado por esse símbolo. A combinação PNP é esta, cujo símbolo é este. As junções do transistor se comportam como mostrado para os diodos, ou seja, se polarizado diretamente, ele entra em condução. Se polarizado inversamente, ele entra em corte. Portanto, o transistor corresponde a 2 diodos. A grande característica do transistor é que quando polarizamos a junção base-emissor diretamente e base-coletor inversamente, o fluxo de elétrons que entra no emissor atravessa a junção base-emissor. Parte dos elétrons são derivados para a base e a maioria do fluxo atravessa a junção base-coletor, saindo do transistor pelo coletor, atraídos pelo positivo da fonte. Neste processo, à medida que aumentamos a corrente de base, maior será a corrente no coletor. Assim, a intensidade da corrente de base passa a ser o mecanismo controlador e a corrente de coletor passa a ser de intensidade controlada. O transistor bipolar tem seu funcionamento comparado com o funcionamento de uma torneira, onde o fluxo de água é o elemento a ser controlado e a válvula é o dispositivo de controle. Quando ligamos o circuito, como mostrado nesse esquema, temos o chamado efeito transistor. A junção 1, base-emissor, é polarizada diretamente e a junção 2, base-coletor, é polarizada inversamente. Com esta configuração, a corrente reversa na junção 2 aumenta muito sem danificar a junção. Esta corrente é a corrente de coletor identificada por IC. Por outro lado, temos uma corrente de base identificada por IB, que atravessa a junção 1, base-emissor, em polarização direta. Assim, a corrente de emissor é a soma da corrente de coletor mais a corrente de base. Representando agora um esquema de circuito para transistor, podemos verificar que a corrente do emissor é igual à corrente do coletor mais a corrente da base. A tensão coletor-emissor, representada por VCE, é igual à soma da tensão coletor-base mais a tensão base-emissor. Na configuração de transistores para amplificação de sinais, temos que definir um terminal comum aos sinais de entrada e de saída. A configuração mais utilizada é com emissor comum, onde o sinal de entrada é aplicado entre a base e emissor e é retirado entre coletor e emissor. Observe no circuito que o sinal retirado no coletor é amplificado de forma invertida, ou defasado de 180 graus. A
corrente do sinal de entrada é praticamente igual à corrente de saída. Portanto, o ganho de potência de amplificação é da mesma ordem do ganho de tensão. Assim, é interessante manter a corrente de base a mais baixa possível, permitindo que a maior parte da corrente do emissor circule no coletor, garantindo maior potência de saída. Bom, os transistores são componentes eletrônicos muito utilizados em placas, né, de diversos tipos. Basicamente, eles são utilizados como chaveadores, né? O transistor é muito utilizado como chaveador, chaveando tensões e correntes do coletor, que é um dos terminais dele, para o emissor. Então, o transistor bipolar comum, nós temos 3 terminais. Temos o coletor, temos o emissor e temos a base. Então, só vai haver tensão passando do coletor para o emissor se tiver uma tensão que autorize presente no terminal da base. Se não tiver esta tensão, o transistor vai estar cortado e não vai haver nenhuma corrente circulando por ele, né? Então, esse é o transistor bipolar comum. E ele é muito utilizado também em amplificação de circuitos, né, em sinais elétricos que precisam ser amplificados. Então, o transistor também é muito utilizado dessa maneira. E temos também os transistores FET, né, que são chamados transistores de efeito de campo, que é muito utilizado também como chaveadores, só que devido à alta corrente que eles conseguem transferir, né, eles são utilizados basicamente em fontes de alimentação, né? Então são muito utilizados em fontes de alimentação como chaveadores, né, da tensão. E nesse caso dos transistores FET, nós vamos ter outros 3 terminais, né? Tem o fonte, né, o destino e tem a porta, né? Então o terminal porta é que vai autorizar a passagem de corrente da fonte para o destino, né? Então, no caso do transistor bipolar comum, nós temos coletor, base e emissor. E no caso do transistor de efeito de campo, que é muito utilizado em placas de fonte, nós vamos ter a fonte, o destino e a porta, que vai autorizar ou não a passagem de corrente da fonte para o destino. Como foi mostrado, o transistor é capaz de amplificar sinais elétricos e pode ser utilizado como elemento ativo nos circuitos. Você deve continuar os estudos sobre este assunto no manual. Circuitos integrados, como o próprio nome já diz, são circuitos eletrônicos integrados no mesmo circuito, ou seja, é uma reunião de capacitores, resistores e transistores, né, que possuem uma função definida. Então eles pegam todos esses componentes, né, diminuem e integram num circuito pré-definido, né. Então nós chamamos de circuitos integrados, né. Então hoje no mercado nós temos milhares ou milhões de circuitos, né, com funções pré-definidas que executam determinadas funções, né, muito utilizadas na maioria das placas. Eles possuem um código que o identifica, né? Então nós temos circuitos integrados analógicos e nós temos circuitos integrados digitais. Então eles são identificados através de um código que vem impresso na parte superior de cada um deles. Com peso e tamanhos extremamente reduzidos, excelente desempenho, muito confiável, com alta velocidade de operação e de baixo custo, os circuitos integrados passam a substituir com vantagens os circuitos montados em componentes comuns. Os resistores, capacitores, diodos, transistores e circuitos integrados são os principais componentes de placas eletrônicas utilizadas nos diversos equipamentos de informática. As suas funções são bastante específicas e o conhecimento destas é fundamental para que você possa tanto identificar o problema que o equipamento apresenta,
quanto viabilizar o teste de funcionamento de cada componente.